Blumenau, a 130 quilômetros de Florianópolis, a enchente deixou 7.000 desabrigados. O rio Itajaí-Açu está com 12 metros e 80 centímetros acima do nível normal. A boa notícia é que parou de chover na cabeceira do rio Itajaí e também aqui em Blumenau. E se o tempo ajudar, as águas vão começar a baixar lentamente. A chuva e as cheias dos rios também deixaram morte e destruição nos outros estados do sul. No Rio Grande do Sul, o prejuízo das estradas é muito grande. No Paraná, chove forte há 2 dias em todo o estado, como conta a repórter Dulcineia Novaes. O sul do estado é a região mais atingida, principalmente ao longo do rio Iguaçu. A cidade de União da Vitória, na divisa com Santa Catarina, está isolada. O rio Iguaçu está subindo 8 centímetros por hora e desabrigando milhares de pessoas. Em Porto Amazonas, a enchente já atingiu a parte mais baixa da cidade. Na região de São Mateus do Sul, alguns moradores usam barcos para sair das casas alagadas. Há muita gente desabrigada no salão da igreja. Nas estradas, quedas de barreiras e grandes alagamentos isolam a cidade. Os caminhões formam fila esperando a água baixar para poder seguir viagem. Em vários trechos, as rodovias do sul do Paraná estão cobertas pelos rios. Aqui havia um rio pequeno que encheu tanto que agora a água está passando por cima da estrada. Atravessar este trecho é muito arriscado porque o asfalto pode ceder a qualquer momento. Em muitos pontos fica difícil saber o que é estrada e o que é um rio que transbordou. Com a chuva forte, o motorista deste caminhão perdeu a direção e foi parar fora da pista. Viajar por essas estradas só com muito cuidado e coragem. Toda essa água que inundou o sul do Paraná acaba produzindo imagens impressionantes nas cataratas do Iguaçu. A força da água destruiu a passarela para os turistas. O volume normal, que é de 1.500 metros cúbicos por segundo, hoje chegou a 26 mil metros cúbicos por segundo. Na BR-386, no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul, a cabeceira desta ponte foi carregada pelas águas do Rio Turvo e não há previsão para ser consertada. Conhecida como Estrada da Produção, a BR-386 escoa a maior parte da safra gaúcha. A BR-285 também está interditada devido à queda das cabeceiras desta ponte, no município de Saldanha Marinho. A estrada é a ligação mais importante entre o Brasil e a Argentina. A interrupção da BR-285 obriga os motoristas que estão indo para a Argentina ou voltando para o Brasil a desvios de até 500 quilômetros por estradas asfaltadas. Os motoristas preferem aguardar a recuperação da estrada parados, em postos de combustível. Eu vou tentar o tempo melhorar, os homens arrumar as cabeceiras das pontes e continuar a viagem. Para aqueles que não querem ou podem esperar, a polícia recomenda que utilizem apenas desvios asfaltados. Mas alguns motoristas arriscam caminhos mais curtos, por estradas secundárias. A maior parte dos caminhões não consegue passar pelo barro. Os que não retornam ficam atolados e só saem com a ajuda de tratores. Em todo o Rio Grande do Sul, 67 municípios foram atingidos por enchentes. 9 pessoas morreram. Durante o fim de semana, a chuva deve diminuir no sul do país. Helicópteros da Força Aérea foram usados para levar alimentos e roupas às áreas onde nem de barco foi possível chegar. E agora, de Blumenau, fala ao vivo a repórter Marise Marturano, que tem novas informações. Agora à noite não está chovendo em Blumenau. Aliás, não choveu praticamente durante todo o dia. Mas o rio Itajaí-Açu, que corta a cidade, ainda está 11 metros e 70 centímetros acima do nível normal e provoca alagamentos em muitas ruas, como esta no centro da cidade. A previsão é que o nível do rio diminua mais até amanhã. A Defesa Civil informou agora há pouco que o número de desabrigados aumentou em Santa Catarina. São 58.500 no total. 26 municípios estão em estado de emergência e mais 23 em estado de calamidade pública. 6 pessoas morreram em Santa Catarina por causa da enchente e 3 mortes aconteceram em Blumenau. Marise Marturano. A enchente já atingiu a periferia de Curitiba. Na cidade de São José dos Pinhais, o rio Iguaçu transbordou esta madrugada. Muitos moradores estão deixando as casas, tirando tudo que podem antes da água subir mais. Na cidade de Mafra, em Santa Catarina, separada do Paraná apenas por uma ponte, a situação também é crítica. A BR-116 foi interditada por causa do alagamento, deixando a cidade isolada.
Há bairros inteiros dentro d'água nas duas cidades. O Rio Negro está subindo a uma média de 6 centímetros por hora. Já está 13 metros acima do normal. Os moradores dessa região temem que se repita a enchente de 1983, quando o Rio Negro subiu mais de 15 metros, deixando milhares de desabrigados. Na cidade de União da Vitória, parou de chover hoje, mas o Rio Iguaçu continua subindo 1 centímetro por hora. Mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas. As principais indústrias da cidade estão debaixo d'água. Nas estradas de acesso à União da Vitória, o tráfego foi interrompido em vários pontos. Aqui, o asfalto cedeu e a polícia rodoviária não permite a passagem. Em Foz do Iguaçu, o rio que quase fez desaparecer as cataratas está represando o Rio Paraná alguns quilômetros abaixo. O represamento está provocando enchente em Cidade do Leste, no Paraguai, e na periferia da cidade de Foz do Iguaçu. Veja... Se eu botar um caminhão no buraco para quebrar o caminhão, aí não adianta. Eu estou desde quinta-feira passada e o problema é que já está terminando o dinheiro. Para de chover em Itajaiaçu, que corta a cidade, começa a voltar ao leito normal. Os moradores puderam sair de casa. O comércio, que estava fechado desde quinta-feira, reabriu hoje. E o trânsito ficou movimentado no centro. Nos pontos, muita gente à espera dos ônibus, que voltaram a circular. Mas nas partes baixas de Blumenau, o barco continua sendo o único meio de transporte. Muitas ruas ainda estão inundadas. Nos bairros onde a enchente acabou, muito trabalho para limpar os móveis e tirar a água de dentro de casa. Perto de Blumenau, muitas estradas estão destruídas. Em vários pontos, é preciso passar por desvios cheios de barro. Este é o trevo da BR-101 que dá acesso à principal entrada de Blumenau. E aqui há muitos motoristas parados porque a estrada está completamente alagada. Não há passagem para várias cidades que ficam nesta direção. No trevo, carros estacionados e confusão no tráfego. Do outro lado, o acesso a Itajaí também está alagado. Alguns pescadores que moram na beira do rio perderam suas casas e, sem ter para onde ir, estão vivendo nos próprios barcos com as famílias. Do outro lado da fronteira, em Ciudad del Este, no Paraguai, 200 casas estão submersas. Na usina hidrelétrica de Itaipu, os técnicos procuram controlar a vazão da água para evitar que os rios Paraná e Iguaçu subam ainda mais. A situação também é crítica em Florianópolis. Ruas inteiras estão embaixo d'água. A força da correnteza foi tão grande que carregou esta casa. As pessoas estão usando botes para resgatar os desabrigados. O Bradesco doou 300 milhões de cruzeiros para as vítimas da chuva na região sul. As águas de outono já atingem também o norte do país. Em Recife, o rio Capibaribe invadiu toda a região ribeirinha, inundando casas e alagando ruas. Com o asfalto coberto pela água, o trânsito ficou difícil. Moradores dos morros estão assustados com medo de desabamentos. Em Santa Catarina, 10 pessoas morreram e 60 mil não têm onde morar. No Rio Grande do Sul, a água baixou no norte do estado, mas em São Borja, na fronteira com a Argentina, o rio Uruguai está 14 metros acima do nível e parte da cidade está debaixo d'água. No Paraná, chove sem parar há uma semana em quase todo o estado. Muitas cidades estão inundadas. De União da Vitória, fala ao vivo o repórter Sandro Dalpícolo. Pelo menos 15 cidades no sul do estado, no sul do Paraná, estão sofrendo com a enchente dos últimos dias. Os rios subiram muito, destruindo estradas e praticamente isolando as cidades. É o caso de Rio Negro, como mostra a repórter Dulcineia Novaes. São mais de 700 casas debaixo d'água, só em Rio Negro, cidade paranaense, vizinha de Mafra, em Santa Catarina. O Rio Negro está 14 metros acima do nível normal. Falta menos de 1 metro para repetir a enchente de 83, a pior da história da cidade. A chuva dos últimos dias destruiu lavouras, cobriu a linha do trem e um trecho da BR-116. Hoje foi preciso que os moradores de Rio Negro, no Paraná, e Mafra, Santa Catarina, enfrentassem fila para poderem passar de uma cidade para outra. É que as duas cidades são separadas apenas por esta ponte, que foi interditada porque o rio subiu e cobriu toda a cabeceira. Durante todo o dia, o único meio de transporte aqui foi o barco e o trabalho de travessia foi feito pelos bombeiros. Os moradores de Rio Negro só recebem água dos caminhões-pipa e grande parte da cidade está sem energia elétrica. 3.000 pessoas tiveram que sair de casa e ir para escolas e ginásios.
e o número de desabrigados só aumenta. É que o Rio Negro continua subindo. Agora à noite, a temperatura caiu bastante em todo o sul do Paraná, piorando ainda mais a situação dos moradores aqui de União da Vitória, a cidade mais atingida pela enchente no estado. A chuva, além de inundar a cidade, destruiu as estradas que dão acesso à União da Vitória. Na região de União da Vitória, a chuva deixou as estradas destruídas. Muitos trechos estão cobertos de terra que desceu dos morros com a água. Na PR-447, que liga a União da Vitória a Cruz Machado, o asfalto cedeu, formando enormes buracos na pista. Com as estradas interrompidas, os motoristas de caminhão lotam os postos de combustíveis. Nos piores trechos, soldados do Exército construíram pontes de madeira improvisadas para a passagem dos caminhões. O Rio Iguaçu já subiu quase 9 metros, deixando mais da metade de União da Vitória debaixo d'água. As indústrias estão paradas. Nesta madeireira, a água arrastou tábuas e toras para o pátio. 2.000 casas foram inundadas. Este foi um dos bairros mais atingidos pela enchente aqui em União da Vitória. Os moradores abandonaram as casas, levando tudo aquilo que podiam. Acima da água, ficaram apenas alguns telhados. O lugar mais parece uma cidade fantasma. Segundo a Defesa Civil, mais de 8.000 pessoas estão desabrigadas. A maioria está alojada em salões e prédios da prefeitura. União da Vitória faz divisa com Porto União, em Santa Catarina, que também foi castigada pela enchente, como mostra o repórter Ricardo Vondorf. Porto União é uma cidade isolada pelas águas do Rio Iguaçu. É a maior enchente em 57 anos. As estradas que dão acesso à cidade estão interrompidas. Hoje um ônibus forçou passagem e causou este acidente. A cidade mais atingida pelas cheias é Rio Negrinho, 270 quilômetros ao norte de Florianópolis. A água cobriu quase toda a cidade. No centro só é possível andar de barco. O nível do Rio Negrinho está tão alto que é preciso levantar os cabos de telefone para passar. Nem o hospital de Rio Negrinho escapou da enchente. As 45 pessoas que estavam internadas aqui tiveram que ser removidas às pressas para a cidade vizinha, São Bento do Sul. Foi uma operação complicada que acabou custando a vida de 2 pacientes que estavam em estado grave. Rio Negrinho é uma cidade paralisada. Não há combustíveis. Todos os postos estão debaixo d'água. O mesmo acontece com as farmácias, supermercados e agências bancárias. Este prédio aí, só com telhado de fora, é a prefeitura. A praça central de Rio Negrinho funciona como um cais. Daqui partem os voluntários que estão recolhendo os desabrigados pela enchente. Até agora, metade da população, cerca de 15.000 pessoas. Em Blumenau, o rio Itajaí-Açu está baixando, mas a situação ainda é difícil, como conta a repórter Marise Marturano. O dia hoje em Blumenau foi de recomeçar. O comércio fechado desde quinta-feira pôde abrir novamente. Em várias lojas, trabalho redobrado para retirar a água e fazer a limpeza. Os ônibus voltaram a circular e o movimento foi grande no centro da cidade. Nos bairros da periferia, ruas inteiras completamente cobertas pelo barro. Os moradores tiraram tudo para fora de casa. Até as crianças ajudaram na limpeza. Mas pouca coisa pôde ser salva depois da inundação. A enchente deixou marcas nas paredes e muito prejuízo dentro das casas. Nessa aqui, por exemplo, restou muita lama depois que a água baixou. Em cima do fogão, no armário, dentro da geladeira. E aqui na frente, olhem só. Móveis encharcados e sujos ficaram perdidos. O pior é que agora falta água nas torneiras. Nas partes baixas de Blumenau, muitas ruas ainda estão alagadas. As informações de agora à noite são de que 2.000 pessoas ainda estão desabrigadas em Blumenau. E a chuva deve aumentar ainda mais aqui no sul amanhã. Veja agora a previsão do tempo para agora. Só na cidade de Rio Negro são mais de 3.000 desabrigados. Muitos estão alojados também em vagões da Rede Ferroviária Federal. Gente como Dona Romilda, que veio com o marido, 3 filhos e conseguiu trazer quase toda a mudança. Ficando até baixar bem a água, secar tudo aquilo lá pra gente, né, limpar aquilo lá bem direito, né? Neste lugar, a 6 quilômetros de Rio Negro, a principal ferrovia de ligação com o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, está interrompida. São mais de 50 pontos críticos em 200 quilômetros de ferrovia que impedem os trens de passar. Aqui, este trem parou por causa de um deslizamento de aterro, mas acabou atingido por um desmoronamento.
Toda a terra que desceu do morro atingiu este vagão que saiu dos trilhos e só não caiu dentro do rio porque havia uma proteção de concreto. Com este problema, a Rede Ferroviária Federal deixa de transportar 100 mil toneladas de farelo de soja e 10 mil toneladas de produtos siderúrgicos. Segundo a rede, a recuperação da ferrovia vai demorar no mínimo 7 dias se parar de chover. A enchente dá um prejuízo de bilhões de cruzeiros no Paraná. Toda a madeira que ia ser exportada está perdida em União da Vitória. 90% da economia de União da Vitória estão baseados na indústria da madeira. São 100 ao todo que empregam mais de 8 mil pessoas. 70 delas estão como esta daqui, debaixo d'água. E as demais estão isoladas, sem poder receber matéria-prima. O setor está completamente parado. A cada dia, a água vai levando embora milhões de dólares em madeira de todo tipo. Estas lâminas de compensado estão condenadas. Toras de pinho são arrastadas pela correnteza. E milhares de tábuas prontas para exportação agora estão boiando nos pátios e depósitos inundados. Além disso, muitos equipamentos estão seriamente comprometidos, alguns irrecuperáveis. Em Santa Catarina, aumenta o número de desabrigados pela enchente. Agora são mais de 60 mil pessoas sem casa. Volta a chover na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Quase 6 mil pessoas estão desabrigadas em 99 municípios gaúchos. 3 estados do sul. O tempo melhorou no Paraná e Santa Catarina, mas continua a chover no Rio Grande do Sul, onde aumenta a cheia do Rio Uruguai. No Paraná, o transporte de carga por trens foi atingido. O principal corredor de exportação do estado parou e até vagões estão sendo usados para proteger quem ficou sem casa. De União da Vitória, no Paraná, fala ao vivo o repórter Sandro Dalpiccolo. Aqui em União da Vitória, divisa com Santa Catarina, a boa notícia é que finalmente o Rio Iguaçu parou de subir. A torcida agora é para que a chuva não volte e que as estradas possam ser consertadas. A cidade sofre muito com a enchente. A água ainda cobre centenas de casas e há mais de 10 mil desabrigados. Nos albergues montados pela Defesa Civil, este é o momento mais esperado do dia. Vamos distribuir senhas para vocês pegarem o almoço. Homens, mulheres e crianças que perderam quase tudo entram na fila para ganhar um prato de comida. O Rio Iguaçu parou de subir, mas as casas continuam debaixo d'água. A cidade não recebe combustíveis há uma semana e a venda nos postos está racionada. O setor madeireiro foi o mais atingido. 70 das 100 fábricas foram alagadas. Não parece, mas este é o barracão de uma das maiores madeireiras aqui de União da Vitória. Embaixo d'água estão serras, prensas, lixadeiras, avaliadas em mais de $1 milhão, cerca de 3 bilhões de cruzeiros. Muitos desses equipamentos estão perdidos por causa da enchente. Boa parte da madeira de União da Vitória é vendida no exterior. Com as perdas e máquinas paradas, dificilmente os empresários vão conseguir cumprir os contratos de exportação. Em vários pontos do Paraná, a enchente destruiu as ferrovias, como conta a repórter Dulcineia Novaes. A chuva forte destruiu o principal terminal ferroviário do Paraná entre as cidades de Ponta Grossa e Palmeira. 1.200 vagões que levam produtos agrícolas ao porto de Paranaguá estão parados. Na região de Rio Negro, divisa com Santa Catarina, a enchente cobriu quilômetros de trilhos. Este trem transportava 1.600 toneladas de farelo de soja, além de óleo diesel e minérios. Em alguns pontos, a queda de barreiras provocou o descarrilamento de vagões. Muitos vagões que não ficaram presos pela enchente hoje estão servindo de casa para os desabrigados. Para alojar essas pessoas, a Rede Ferroviária Federal tirou das oficinas até vagões que estavam em conserto, como este daqui. O espaço é dividido por 2 famílias. Do lado de cá, a família do seu Heitor. E deste outro lado aqui, a família da Dona Tereza. São 5 pessoas. Eles conseguiram salvar da enchente alguns móveis, roupas e alimentos. Hoje o sol apareceu em Rio Negro e a esperança dos moradores é que o rio comece a baixar. Em Santa Catarina, os prejuízos provocados pela enchente também são grandes, como mostra a reportagem de Ricardo Vondorf. A enchente atinge 76 municípios em Santa Catarina. Em todo o estado, há 61 mil desabrigados.
Em Rio Negrinho, 270 quilômetros ao norte de Florianópolis, a situação é dramática. A água baixou meio metro de ontem para hoje, mas pelo menos 3.000 casas ainda estão encobertas. É a maior cheia que a cidade já enfrentou. Nós estamos dentro da igreja de Rio Negrinho. Nós vamos navegar pelo interior da igreja, até porque a profundidade da água aqui dentro chega a 2 metros. Deste lado, o que sobrou do altar? Absolutamente nada. Deste outro lado aqui está a nave da igreja. Olha só essa confusão. São dezenas de bancos boiando, altares laterais completamente destruídos e só restou da igreja mesmo o coro, que fica lá em cima. Os moradores de Rio Negrinho fazem mutirão para desembarcar as doações aos desabrigados. São 15.000 pessoas que perderam tudo. Hoje, 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira chegaram a Rio Negrinho com cobertores e remédios. Agora vamos ver como está a situação no Rio Grande do Sul com o repórter Marcos Martinelli. No Rio Grande do Sul, os maiores problemas se concentram na fronteira oeste, onde o Rio Uruguai está 11 metros acima do nível. O transporte fluvial entre Brasil e Argentina está interrompido. O município de São Borja, com 4.500 desabrigados, é o mais atingido pelas chuvas. 700 casas estão debaixo d'água. A Defesa Civil Gaúcha intensificou o atendimento de emergência das famílias atingidas pelas chuvas. Hoje, mais 4 caminhões carregados de mantimentos foram enviados para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eles carregam 9 toneladas de alimentos e 5.000 cobertores, que serão distribuídos aos desabrigados de Itaqui, São Borja e Uruguaiana. E pode chover mais na região sul. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em... Com a Argentina. Dos 3 estados do sul, a enchente já deixou quase 90.000 pessoas desabrigadas. Muitas cidades estão isoladas. Em Rio Negrinho, Santa Catarina, um hospital teve que ser transferido para uma escola. Na região de Rio Negro, a enchente ainda cobre centenas de casas e impede o acesso a muitos municípios. Só mesmo de helicóptero, a Defesa Civil consegue levar ajuda aos desabrigados. O centro de Rio Negro está abandonado. Para entrar na agência bancária, só de barco. Em União da Vitória, o rio Iguaçu se mistura com a cidade. O rio está a 8,5 metros acima do nível. 14.000 pessoas estão desabrigadas. A forte correnteza do rio Iguaçu torna perigoso o acesso de barco aos bairros mais atingidos pela enchente. Nestes casos, o trilho passa a ser o caminho e o pequeno trem, o único meio de transporte. O trem segue levando voluntários da Defesa Civil e alimentos para os desabrigados. Ele não para durante todo o dia. Em muitos pontos da cidade, o apito do trem é o sinal de esperança para quem perdeu tudo. O repórter Ricardo Vondorf mostra agora os problemas causados pela enchente em Santa Catarina. Não chove há 3 dias em Santa Catarina, mas o número de desabrigados continua a aumentar. Agora são 66.000 pessoas, a maior parte na região norte do estado, divisa com o Paraná. O acesso a várias cidades é quase impossível. Em Mafra, o Rio Negro está 14 metros acima do normal. Neste ponto, a água cobre a BR-280, impedindo a passagem dos carros. Em Rio Negrinho, a população só tem transporte com a ajuda dos barcos. O Rio Negrinho, que corta a cidade, está baixando lentamente. Nos últimos 2 dias, 1,5 metros. Mas ainda há muitas casas debaixo d'água. A previsão é que o Rio Negrinho leve 4 dias para voltar ao leito normal. E isso se o tempo continuar ajudando. O único hospital da cidade está debaixo d'água e foi improvisado nesta escola. Aqui só é possível atender os casos mais simples. Os pacientes graves têm que ser transferidos. O único acesso por terra está assim. É tanto barro que as ambulâncias precisam ser rebocadas. Agora vamos ver como está a situação no Rio Grande do Sul com o repórter Gilberto Lima. O município gaúcho de São Borja, na fronteira com a Argentina, é o mais atingido do estado. Aqui, o Rio Uruguai está quase 14 metros acima do nível normal. 900 casas estão debaixo d'água. Muitas ruas desapareceram totalmente. O rio avançou sobre 4 bairros, deixando quase 5.000 pessoas desabrigadas. Muitos animais continuam presos na área alagada. Soldados do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate das vítimas da enchente. A lancha passa o dia percorrendo os bairros alagados. Os bombeiros encontram este gato. O animal está com fome e assustado. Há 3 dias que ele deve estar neste lugar. É preciso muito cuidado e paciência. Depois de quase 1 hora, o bombeiro consegue resgatar o gatinho. Finalmente, ele volta à terra firme.
As equipes também trabalham na remoção das casas que ainda não foram atingidas pela enchente. Choveu muito ontem e o rio pode subir ainda mais. E o sul do país, pessoas começam a vender as casas para fugir da tragédia. Em União da Vitória, a chuva voltou hoje e o rio Iguaçu chegou a 8,55 metros acima do nível normal. Muitos bairros estão debaixo d'água e mesmo quem não perdeu a casa desistiu de enfrentar a enchente. Isso é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse isso, né? Na região de São Mateus do Sul, o rio Iguaçu cobriu tudo. Assim ficou o campo de futebol. Esta é a central de captação de água da usina de xisto da Petrobras, a principal fonte de economia da região de São Mateus do Sul. Para produzir os derivados de xisto, a usina retira do rio Iguaçu 450 mil litros de água por hora. Com a inundação da Casa das Máquinas, a produção da usina parou por completo. Há 6 dias, a usina não produz gás, óleo combustível e enxofre. Para a Petrobras, o prejuízo causado pela enchente já passa de 2 bilhões de cruzeiros. Aumenta o número de desabrigados em Santa Catarina e só de helicóptero é possível levar socorro às cidades isoladas pela enchente. O maior número de desabrigados em todo o sul do país está em Santa Catarina. 68 mil pessoas perderam as casas. 4 municípios ainda estão isolados. Em Canoinhas, os prejuízos são enormes. Metade do comércio está embaixo d'água. As serrarias são a principal fonte de renda na cidade. Mas agora, com a enchente, toda a madeira ficou perdida. Em Mafra, a única ajuda chega através dos helicópteros da Força Aérea, que carregam alimentos, remédios e vacinas. São eles também que transportam os feridos, como esta criança de 2 anos de idade, com queimaduras graves. Esta ponte é a divisa entre Mafra, Santa Catarina e o Paraná. E é neste ponto que o Rio Negro está mais cheio. Depois de quase uma semana de enchente, o rio ainda está quase 15 metros acima do nível normal. Entre Santa Catarina e o Paraná, a passagem é feita de barco. Só em Mafra, 1.400 casas foram alagadas. 7.800 pessoas estão desabrigadas. A chuva não para na região sul. Verdeiras isoladas. No Paraná, a rodovia BR-116 está interrompida. A opção dos motoristas é enfrentar a Estrada da Morte. A situação em algumas cidades ainda é grave por causa da enchente. Em União da Vitória, ainda há centenas de casas debaixo d'água. O rio Iguaçu subiu mais 10 centímetros hoje. A enchente trouxe prejuízos aos pequenos produtores de milho e batata. As lavouras estão apodrecendo antes mesmo da colheita. Em São Mateus do Sul, estradas e pontes destruídas impedem o acesso à zona rural. Na região de Rio Negro, divisa do Paraná com Santa Catarina, a BR-116 está interditada. A interdição na BR-116 acabou congestionando a BR-376, outra importante rodovia de ligação com os estados do Sul. Aqui o tráfego aumentou de 8 mil para mais de 10 mil veículos por dia. O movimento maior é dos caminhões pesados. Mesmo com o tráfego intenso, os motoristas abusam na estrada perigosa e estreita. Tentam ganhar tempo para vencer a distância que aumentou. Vassouras foram distribuídas à população para fazer a limpeza. A cidade está sem água potável. Onde o caminhão-pipa não chega, os móveis são lavados na água da enxurrada. Nós estamos dentro de um supermercado que chegou a ser completamente alagado. A força da enchente arrastou os balcões. E agora a água nem chegou a baixar completamente e os funcionários já começam a fazer a limpeza. Ali eles tentam recolher as mercadorias para ver o que ainda pode ser salvo. Muitos alimentos ficaram perdidos. As partes baixas de Rio Negrinho ainda estão alagadas. Os moradores não esperaram para voltar para casa e começaram a lavar as paredes com água quase à altura da cintura. Os desabrigados no sul do país já passam de 110 mil. Com vontade de voltar para casa, muitas pessoas começam a limpeza ainda em plena enchente. União da Vitória está debaixo d'água há quase uma semana. O rio Iguaçu voltou a subir, chegando a quase 9 metros acima do nível normal. Conjuntos habitacionais inteiros estão alagados. O vento forte e a correnteza prejudicam o trabalho da Defesa Civil. Usando lanchas, os bombeiros passaram o dia resgatando moradores que ficaram isolados pela enchente. Os bombeiros também mergulharam no rio Iguaçu para tentar encontrar o corpo de um garoto de 15 anos que foi arrastado pela água, mas não conseguiram. Em Rio Negro, os moradores não quiseram esperar a água baixar para limpar as casas.
Usando a água do próprio rio, bombeada por motores, eles fizeram um grande mutirão de limpeza na cidade. A vontade de voltar é tanta que muita gente começou a fazer a limpeza das casas, mesmo com água pela cintura. Nós estamos aqui chegando e entrando pela janela da sala de uma dessas casas. E olha só, a família está toda reunida, com barco, produtos de limpeza, vassouras, limpando tudo aquilo que a enchente sujou. A gente vai lavar, vai limpar, vai pintar, vai arrumar e vamos voltar para o lar e ser uma família feliz, né? Fazer o quê? São coisas que acontecem e a gente tem que superar, né? Em Santa Catarina, os desabrigados também lutam para superar as dificuldades. A água está baixando na cidade de Rio Negrinho e os moradores aproveitam para limpar as casas e os móveis, às vezes no meio da rua. Santa Catarina tem o maior número de desabrigados, 67 mil pessoas. Em Porto União, na margem do Rio Iguaçu, a água chegou até os telhados de 2.000 casas. No Rio Grande do Sul, o Rio Uruguai está subindo na fronteira com a Argentina. As águas do Rio Uruguai já atingem 10 metros acima do nível normal. Bairros inteiros estão inundados nas cidades de Itaqui, São Borja e Uruguaiana. Dezenas de casas tiveram os telhados levados pela enchente. Ele desceu até onde estava Bruno. Ventava muito e o resgate era difícil. O bombeiro teve que se segurar nos galhos da árvore. Depois de várias tentativas, o bombeiro conseguiu agarrar Bruno. Resgate feito. Em União da Vitória, 20 mil pessoas estão desabrigadas. O Rio Iguaçu já está a 8 metros e 88 centímetros acima do seu leito normal. No bairro mais atingido, muitas famílias ainda permanecem em suas residências, mesmo ilhadas há 9 dias. Para se andar de barco por aqui, só com autorização da polícia. A Polícia Militar, em conjunto com o 5º Batalhão de Engenharia e Combate, estão realizando patrulha nos bairros atingidos para evitar que ocorram saques na residência. Segundo os engenheiros, o Rio Iguaçu está sendo represado por um ponto de estrangulamento natural localizado no município de Porto Vitória, 20 quilômetros rio abaixo, antes do lago da usina de Foz do Areia. Aqui é o início do lago da represa de Foz do Areia. O nível da água ali está abaixo do normal. Aqui é um ponto de estrangulamento, uma represa natural que está segurando as águas do Rio Iguaçu e causando todas essas enchentes. Segundo o prefeito de Porto Vitória, esta barreira natural não é a única causa da enchente. Não podemos esquecer que existem outros problemas, como a ressaca, o entulhamento do rio, que há anos e anos vem ocorrendo, e uma série de outros fatores que vêm trazer tantos transtornos para a nossa região, principalmente para Porto União da Vitória, que são as cidades mais atingidas. Em algumas cidades do sul do país, a chuva parou e os desabrigados já começam a voltar para casa. No município de Rio Negrinho, em Santa Catarina, o tempo é de reconstrução. Os 15 mil desabrigados estão tentando recuperar mais de 70% da cidade, que ficou embaixo d'água durante 10 dias. A maioria das famílias perdeu tudo. Nas regiões mais atingidas, onde o rio subiu 10 metros acima do nível normal, a força da correnteza chegou a dividir uma casa. Todo o material que estava na sede da prefeitura foi destruído e os funcionários também estão ajudando na limpeza da cidade. Algumas empresas de Santa Catarina estão distribuindo alimentos para a população. Esta foi a maior enchente em Rio Negrinho desde 1911. Ainda não existe um cálculo total dos prejuízos, mas segundo estimativas, seriam necessários pelo menos 7 bilhões e meio. Na cidade de Rio Negro, no Paraná, o rio chegou a subir 14,5 metros e deixou a região praticamente ilhada. Mas com o bom tempo, as águas estão baixando cerca de 6 centímetros por hora. Muitos bairros estão sem água potável e são abastecidos por caminhões-pipa. Os 5 mil desabrigados ainda não podem voltar para as casas, porque as que não foram destruídas estão cobertas de lama. O clima é tenso em Redenção. A temperatura na madrugada foi de 8 graus. União da Vitória amanheceu com neblina. 7 mil pessoas estão desabrigadas na cidade. Nos prédios, as marcas da enchente. A destruição foi maior na periferia. A água arrancou árvores pela raiz. Em alguns bairros, casas inteiras foram destruídas. Muitas flutuaram e ficaram assim depois que a água baixou.
de lado e até de cabeça para baixo. Esta casa acabou parando em cima de outra. Frio e muita cerração no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre estava difícil dirigir. O aeroporto fechou pela manhã. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, a situação é mais difícil. Instalados em barracas, os desabrigados pela enchente tiveram que enfrentar uma temperatura de 4 graus. O Exército está ajudando a recolher os desabrigados pela enchente no Paraná. 17 municípios do estado foram atingidos pela chuva. Na divisa do Paraná com Santa Catarina, em muitos trechos as rodovias estão debaixo d'água. Como aqui na PR-180, onde os motoristas tiveram que trocar o carro pelo barco. O Rio Negro, o principal da região, está a 12 metros acima do nível normal e já provocou enchentes em 3 cidades. 300 homens do Exército estão ajudando as vítimas da enchente aqui na cidade de Rio Negro. Eles usam carros blindados iguais a esse, que além de levarem as pessoas, podem levar também toda a mudança. É a única maneira de chegar em bairros como esse aqui perto da margem do rio, onde mais de 200 casas estão ameaçadas. Como a chuva, o trabalho desses soldados hoje não parou o dia inteiro. Os desabrigados estão sendo levados para escolas e esse ginásio de esportes. A situação é crítica em União da Vitória, a cidade mais atingida pela enchente no Paraná. Centenas de casas estão inundadas. Aqui, o Rio Iguaçu, 8 metros acima do nível normal, sobe 4 centímetros por hora. Os desabrigados que estavam nesse ginásio foram pegos de surpresa mais uma vez. De madrugada, a água inundou o prédio. Os que ficaram tiveram que subir nas arquibancadas. Em Foz do Iguaçu, as imagens são impressionantes. O Rio Iguaçu já está a 24 metros acima do nível. Na Garganta do Diabo, o vapor provocado pela queda d'água tem mais de 100 metros de altura. As cataratas quase desapareceram. A chuva já provocou a morte de 5 pessoas em Santa Catarina. A cidade de Blumenau é a mais atingida. A preocupação é grande por causa da chuva forte que cai na cabeceira do rio Itajaí-Açu. A enchente já fez mais de 27 mil desabrigados em todo o estado. Na região oeste, o Rio Uruguai já subiu 14,5 metros acima do nível normal. Mais de 100 casas estão embaixo d'água. Muitas comunidades da área rural estão ilhadas. Em Lages, no sul do estado, a chuva já inundou 5 bairros e mais de 200 casas estão alagadas. No município de Rio dos Cedros, a 30 quilômetros de Blumenau, metade da população da cidade está desabrigada. O município de Rio dos Cedros está em estado de calamidade pública e, segundo os moradores, esta é a pior enchente da história da cidade. Rio dos Cedros está sem água e sem luz. Todo o centro está inundado. O único meio de transporte aqui é o barco. Na região de Blumenau, a situação é crítica por causa da chuva na cabeceira do rio Itajaí-Açu, como mostra o repórter Ricardo Fondorf. Aqui choveu forte durante todo o dia. O rio continua cheio e corre ameaçador na direção de Blumenau. Para a população, só resta observar o nível das águas, que de ontem para hoje parou de subir. O centro de Blumenau continua isolado dos outros bairros. Tem gente que há 2 dias não consegue sair de casa. As áreas mais baixas de Blumenau continuam completamente alagadas. O rio Itajaí-Açu chegou ao longo do dia a baixar um pouco, como dá para ver pela marca aqui nessa casa. O problema é que enquanto não parar de chover, não dá para iniciar o trabalho de reconstrução. E são milhares de pessoas em Blumenau que deixaram para trás as suas casas e todas as suas coisas para a água tomar conta de tudo. A chuva deixa a cidade de Blumenau numa situação crítica. De lá ao vivo, o repórter Ricardo Fondorf dá outras informações. A chuva continua a cair agora à noite em Blumenau, mas o rio Itajaí-Açu baixou meio metro de ontem para hoje. Agora ele está estabilizado em 12 metros e 30 centímetros acima do nível normal. A previsão é que o rio volte a subir um pouco durante a madrugada por causa da chuva. Segundo a Defesa Civil, 35 mil pessoas foram atingidas pela enchente. A maior parte está nas casas de parentes e amigos. Cerca de 2.300 pessoas estão abrigadas em ginásios e escolas públicas. A Defesa Civil pede que a população colabore enviando alimentos. Ricardo Fondorf, de Blumenau.